O Oda tem nos mostrado desde os seus primeiros painéis como ele é um escritor de mão cheia. Mas o que eu acabei de descobrir vai te fazer ler essa obra tão fantástica com um olhar ainda mais perplexo, pois eu vou te provar que a estrutura mais colossal do mundo de One Piece não estava ali por volta de 1600 anos atrás. Nós vamos falar sobre o ano zero do mundo de One Piece, sobre onde os Lunarianos realmente viviam, e a cereja do bolo, quem criou essa monstruosidade chamada Headline. Se você quiser descobrir, me acompanhe nessa jornada pela verdadeira origem da linha vermelha, e como uma das frutas mais subestimadas da obra, é na verdade a chave para o final de tudo. Para entendermos mais sobre a linha vermelha que divide o mundo de One Piece, a gente precisa datar o nascimento da Headline. Por muito tempo se achava que ela estava lá desde a criação do planeta. Só que o Oda deixou pistas matemáticas que provam que essa informação está muito incorreta. Vamos abrir o diário de Mont Blanc Moment. As aventuras dele em Jaya aconteceram há 400 anos. Ele data isso no ano de 1120. Agora façam as contas comigo. Se estamos atualmente em 1524, isso significa que existiu um ano zero, há um pouco mais de 1500 anos atrás. Só que de repente o mundo reiniciou a contagem do tempo. Mas sabe por que mudaram o calendário? É exatamente porque o mundo mudou geograficamente. E essa era chamada de Idade do Círculo do Mar. O calendário começou a rodar no exato momento em que os mares foram separados e os círculos da Grand Line e da Headline foram fechados. Ou seja, antes disso, o mundo era aberto. A Headline não é uma montanha natural. Ela é uma cicatriz recente na história do planeta. Mas presta muita atenção em como Eiichiro Oda se inspira no nosso mundo real para a construção de um dos maiores mangás de todos os tempos. A genialidade dele está levemente escondida na própria linguagem e nos mapas antigos. No nosso planeta, a linha que divide o globo ao meio é a linha do Equador. Mas você faz ideias de como se escreve Equador em japonês, chinês, coreano ou até no vietnamita antigo? A palavra usa esses caracteres. E sabe o que isso significa na tradução literal? Caminho vermelho. A linha do Equador para o Oda literalmente já se chama Headline. E a coisa fica ainda mais insana quando olhamos para a história. Em muitos mapas antigos orientais, essa linha do Equador era literalmente traçada com tinta vermelha. E sabe o que mais era desenhado como grandes linhas vermelhas espessas nos mapas antigos do mundo islâmico? As cadeias de montanhas. O Oda simplesmente pegou o conceito do Equador, misturou com a cartografia do mundo islâmico e transformou isso em uma mega estrutura física no mundo de One Piece. A Headline é, de forma literal, uma linha do Equador montanhosa que foi desenhada e imposta à força no globo. Uma muralha artificial colocada ali para dividir a humanidade. Agora pense na escala absurda disso. Nenhuma engenharia do mundo, nem mesmo a tecnologia avançada do Reino Antigo ou do século perdido, conseguiria empilhar rocha o suficiente para fechar o planeta inteiro num curto espaço de tempo. Como é que você foge um continente contínuo e indestrutível de uma hora para outra? Aí é que tá, eles não construíram montanha. Eles usaram algo que já estava lá. Uma criatura verdadeiramente colossal. E é aqui que o verdadeiro insight dessa história começa. E onde Oda traz a sua paixão pela mitologia nórdica. Lá existe a figura perfeita para isso, a Jormungandr, a serpente do mundo. Uma besta tão colossal que dá a volta na terra mordendo a sua própria cauda. Agora olhem para a Headline com outros olhos. Os reis dos mares, as criaturas mais aterrorizantes e dominantes do oceano, não chegam perto da Headline. Eles ficam confinados nos ninhos do Calm Belt. Mas por quê? Talvez porque monstros não têm medo de pedras. Eles têm medo do predador ápice que está dormindo ali. E se a Headline é um organismo vivo, uma serpente colossal que circunda o mundo, isso muda completamente o que a gente sabe sobre quem vivia lá em cima. O Barba Branca já tinha dado a letra pro Marco. Muito antes de Mary Joyce existir, o topo da Headline era a Terra dos Deuses. Agora pensa no King. O povo dele não vivia apenas em cima de uma montanha alta por causa da vista. Eles viviam em cima de um monstro. Na natureza, a gente vê o tempo todo pássaros que vivem em simbiose com crocodilos ou rinocerontes. Os Lunarianos eram os guardiões, ou talvez os únicos seres capazes de manter essa serpente sob controle. Isso explica porque o governo mundial foi tão cruel e sistemático na caçada a esse povo. Para eles construírem a capital sagrada e dominarem o mundo, eles não podiam apenas expulsar os moradores. Eles precisavam apagar qualquer um que soubesse a verdade, que a base do poder do governo mundial está montada em cima de uma bomba relógio biológica. Eles precisavam de um lugar estático, e para isso, eles precisavam que a serpente parasse de se mover para sempre. Agora para e pensa comigo. Como você para uma criatura que dá a volta no planeta? Você se considera um fã assíduo de One Piece? Daqueles que percebem que o Oda nunca joga um dado à toa? Então segura essa, porque a genialidade do que eu vou te mostrar agora vai te fazer querer reler o mangá inteiro.
Lembra quando o Luffy chega em Amazon Lily e a Hancock lança o Mero Mero Melo nele? Então, qual foi a primeira reação do nosso capitão? Ele não sentiu desejo, ele sentiu medo. Mas medo do quê? Aí é que tá. Ele achou que aquele raio era o Noro Noro Brim do Fox. Parece até uma piada boba feita pelo Oda, né? Mas foi uma forma genial de esconder bem na nossa cara o final da obra. A dualidade aqui é muito sutil, só que muito interessante. O Luffy confundiu a fruta da petrificação com a fruta da lentidão, mas ambas servem para o mesmo propósito tático: paralisar o inimigo. Guardem essa informação, pois se eu te disser que a linhagem do Dave Jones está espalhada pelo mar como uma praga, a gente conhece o Vanderdeck Nome, aquele que diz ser descendente direto do capitão do holandês voador. O Decken é obcecado pela Shirahoshi, a arma ancestral Poseidon. Mas por quê? Talvez porque ele saiba que a linhagem dele foi a responsável por selar o mar com a Headline. E agora, ele quer o poder que pode controlá-lo novamente. Só que agora a gente vai para a prova real disso. Hachinozu, a Ilha Pirata, o berço do Devilback Fight e o lugar onde o Barba Negra fez a sua base. Por que vocês acham que o Tite, o homem que estuda a história do mundo mais do que qualquer outro pirata, atravessou o oceano e arriscou uma guerra contra os fuzileiros navais só para pegar a fruta da Hancock? Ele queria a Mero Mero no Mi porque ele sabe que ela é a chave para a destruição da Headline. Mas aqui entra o ponto que vai bugar a sua cabeça. Quando Barba Negra está com a mão no pescoço da Hancock, ela diz: se você me matar, os seus subordinados que eu petrifiquei nunca mais voltarão ao normal. Nem mesmo o próximo usuário da fruta pode desfazer o meu feitiço. Mas agora eu te pergunto, e se a Imperatriz estiver blefando? Ou pior, e se nem ela souber o verdadeiro potencial da fruta dela? Pensem bem, a Hancock recebeu a fruta das mãos do Theonel Beats para ser apenas um brinquedo de entretenimento. O governo mundial não daria a ela um manual de instruções do tipo: ei, se você despertar essa fruta, você pode despetrificar a maior estrutura do planeta. Não. Mas e se o Dave Jones foi o usuário original? Aí as coisas mudam um pouco. Ele era um verdadeiro monstro das profundezas. Ele usava a fruta através do medo, do terror. A petrificação é um estado físico. O Barba Negra desistiu da fruta porque ele concluiu que ela era inútil se ela não pudesse desfazer o que ele queria. Ou seja, desfazer o que já foi petrificado. Só que foi aqui que ele cometeu o maior erro de cálculo da sua vida. Pois pensem comigo, se a Mero Mero no Mi é a ferramenta que criou a Headline, ela também precisa ser a ferramenta para desfazê-la. O nome da fruta é Mero Mero. No Japão, essa onomatopeia não serve apenas para se apaixonar. Ela descreve o estado de algo que se torna macio, que derrete ou que perde a rigidez. Se o David Jones usou o despertar para transformar o que era vivo e macio em rocha sólida e eterna, o segredo do próximo despertar não é criar mais estátuas. É o processo inverso. É o derretimento da condição de pedra. O destino final de One Piece não depende de quebrar a Headline com socos ou explosões. O que o mundo precisa é que o feitiço de David Jones seja quebrado por quem detém o poder da linhagem dessa fruta. Imaginem a cena. O despertar do Mero Mero no Mi sendo usado não em uma pessoa, mas na própria estrutura do mundo. A rocha vermelha começando a derreter, voltando a ser o tecido orgânico da serpente que um dia foi. A profecia da Madame Charles sobre o Luffy destruir a Ilha dos Sultões ganha até um sentido muito mais profundo aqui. Talvez a gente veja a boa Hancock, por ordem do Luffy, dar um fim à ilha submersa. A Headline não vai ser quebrada, ela vai ser desfeita. O caminho vermelho que os mapas antigos desenharam vai desaparecer porque a condição que o mantinha sólido finalmente encontrou alguém que é capaz de reverter o fluxo. O All Blue nasce do momento em que o mar volta a ser um só, porque a pedra que o dividia simplesmente fluiu de volta para o oceano. O Oda nos mostrou o Devilback Fight, nos mostrou o medo do Luffy pelo raio da Hancock e nos mostrou o interesse do Barba Negra para que no fim a gente entendesse: quem controla Mero Mero no Mi pode muito bem controlar as fronteiras do mundo. E a liberdade só vai ser plena quando a última estrutura de David Jones, a própria Headline, finalmente voltar a ser mar. No fim das contas, a Headline nunca foi uma proteção, mas sim uma prisão para a criatura que um dia dominou os mares. O David Jones selou o destino do mundo, e agora a boa Hancock é a única com a chave para reverter esse processo. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que Oda daria um papel tão central para uma Akuma no Mi que a gente considerava secundário até agora? Deixe seu like se você também acha que o final de One Piece vai ser muito mais louco do que qualquer um imagina. Se inscreve aí, para não perder o desenrolar dessa jornada. O que o mestre Oda esconde, a gente revela aqui no Parallax. Tamo junto!